Bem-vindo ao canal Curiosidades do Futebol Brasileiro. Meu nome é Alessandro, mas você pode me chamar de Ali. O objetivo desse canal é em todo vídeo mostrar algumas curiosidades do riquíssimo futebol brasileiro, que sabemos é cheio de histórias. Vamos juntos nessa jornada? Hoje vamos de Top 5, e nosso tema do dia é as 5 maiores goleadas de todos os tempos do futebol brasileiro. Você sabe quais são? Pois bem, estou aqui para lhe mostrar. Sem mais enrolação, vamos para a quinta colocação. Flamengo 15, Madureira 2, 1933. Era 27 de maio de 1933. O Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, estava pronto para testemunhar um dos capítulos mais marcantes da história do futebol brasileiro. Flamengo e Madureira se enfrentavam pelo recém-criado Campeonato Carioca Profissional, e ninguém imaginava que aquela tarde entraria para os livros de recordes. Do lado rubro-negro, o time contava com craques como Alfredo e o lendário Leônidas da Silva, conhecido como o Diamante Negro. Ele já começava a mostrar o porquê de ser considerado um dos maiores atacantes de todos os tempos. Quando o árbitro apitou, o Flamengo não perdeu tempo. Com jogadas rápidas, passes precisos e um ataque avassalador, o time abriu o placar cedo e não parou mais. Foram 15 gols marcados contra apenas 2 do Madureira, em uma exibição que beirava a perfeição. A torcida, apaixonada como sempre, vibrava a cada gol. O estádio parecia pequeno para conter tanta alegria. Era um espetáculo que ficaria gravado na memória de todos os presentes. Leônidas da Silva foi um dos grandes protagonistas daquela tarde. Com dribles desconcertantes e finalizações precisas, ele comandou o ataque rubro-negro e deixou sua marca na goleada histórica. A vitória de 15-2 não foi apenas um placar elástico. Foi um símbolo da superioridade técnica do Flamengo e do impacto da profissionalização no futebol carioca. O rubro-negro mostrava que estava pronto para dominar o cenário do futebol no Rio de Janeiro. Mais do que um jogo, Flamengo 15-2 contra o Madureira foi uma declaração de força. Uma lembrança de que o futebol é capaz de criar momentos únicos e inesquecíveis. E naquele dia, o Flamengo deu uma aula de como transformar futebol em arte. E na quarta posição, você sabe qual foi a quarta maior goleada do futebol brasileiro? Saímos do Rio de Janeiro e caímos em Santos, mais precisamente, na Vila Belmiro. Era 11 de novembro de 1961. A Vila Belmiro, palco de tantas histórias do futebol brasileiro, estava pronta para receber mais uma. Santos e Botafogo de Ribeirão Preto se enfrentavam pelo Campeonato Paulista, mas ninguém imaginava que aquela tarde seria marcada por uma das maiores goleadas da história. O Santos de 1961 era um time que já fazia o mundo se curvar ao seu talento. Liderado por Pelé, o rei do futebol, o elenco contava com craques como Coutinho, Pepe e Dorval. Um ataque que era sinônimo de gols e espetáculo. Logo no início, o Santos mostrou a que veio. Pelé abriu o placar com um chute certeiro, e dali em diante, a partida se transformou em um verdadeiro massacre. Foram 12 gols marcados, um atrás do outro, enquanto o Botafogo de Ribeirão Preto mal conseguia respirar. Pelé foi o grande destaque. O rei balançou as redes 5 vezes naquela tarde, mostrando porque já era considerado o maior jogador do mundo. Seus dribles desconcertantes e chutes precisos deixaram a defesa adversária sem reação. A vitória por 12-1 não foi apenas uma goleada. Foi uma demonstração de superioridade e talento, reafirmando o Santos como uma das maiores potências do futebol mundial naquela época. Mais do que um placar elástico, Santos 12x1 Botafogo de Ribeirão Preto foi um espetáculo de arte e futebol. Um dia em que o talento de Pelé e companhia encantou a todos e consolidou o Santos como o maior time do mundo naquela era. Posição número 3. Continuamos no estado de São Paulo. Desta vez, a goleada é do Corinthians sobre a Ponte Preta. Corinthians 18, Ponte Preta 0, 1920. Era 25 de agosto de 1920. O futebol ainda engatinhava no Brasil, mas já começava a conquistar corações. Naquele dia, o Corinthians e a Ponte Preta se enfrentaram pelo Campeonato Paulista. O que ninguém esperava era que essa partida entraria para a história como a maior goleada da competição. O Corinthians vivia uma fase de ascensão. Fundado apenas 10 anos antes, em 1910, o clube já mostrava sua força no futebol paulista. O elenco, formado por operários e trabalhadores, jogava com raça e paixão, características que logo se tornariam marcas do time alvinegro. Desde o apito inicial, o Corinthians dominou completamente a partida. Em uma tarde inspirada, o ataque corintiano parecia imparável.
A Ponte Preta, sem forças para reagir, assistiu a um verdadeiro espetáculo ofensivo. Neco, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, foi o grande nome do jogo. Com dribles habilidosos e finalizações precisas, ele liderou o time e marcou vários gols, consolidando sua fama como um dos maiores craques daquela geração. No final, o placar impressionante, 18-0 para o Corinthians. Uma goleada que até hoje é lembrada como símbolo da força do time nos primórdios do futebol paulista. Essa vitória não foi apenas um placar elástico. Foi uma demonstração de como o Corinthians, mesmo sendo um time jovem, já começava a se consolidar como um dos gigantes do futebol brasileiro. Corinthians 18x0 Ponte Preta não foi apenas um jogo. Foi um marco na história do clube e do futebol paulista. Um dia em que a paixão, a raça e o talento mostraram ao Brasil o poder do Corinthians, que já nascia gigante. Em segundo lugar, saímos da região sudeste e desembarcamos em Pernambuco, na acolhedora Recife, num palco que tem muitas histórias, o Estádio dos Aflitos. Era 30 de julho de 1945. No Recife, o Estádio dos Aflitos foi palco de um dos jogos mais impressionantes da história do futebol brasileiro. Náutico e Flamengo Pi se enfrentaram em um amistoso que ficaria marcado por um placar inacreditável. O Náutico, já consolidado como um dos grandes clubes do Nordeste, vivia uma fase brilhante. O time, conhecido pelo talento ofensivo, entrou em campo com uma fome de gols que não seria saciada facilmente. Do outro lado, o Flamengo Pi enfrentava dificuldades, com um elenco bem mais modesto. A partida começou e, desde os primeiros minutos, o Náutico deixou claro que não daria chances ao adversário. Os gols começaram a sair em sequência, e a defesa do Flamengo Pi não conseguia reagir. Os atacantes do Náutico estavam inspirados. Jogadores como Fernando Carvalheira, grande destaque da equipe, marcaram múltiplos gols, com dribles desconcertantes e chutes certeiros. Cada ataque parecia inevitavelmente terminar no fundo das redes. No final, o placar era quase inacreditável, 21-3 para o Náutico. Apesar de sofrer 3 gols, o time pernambucano deu uma aula de futebol ofensivo, com uma atuação que até hoje é lembrada como histórica. Essa goleada não foi apenas um número expressivo. Ela simbolizou a força do futebol nordestino e mostrou ao Brasil que o Náutico era uma potência regional, capaz de impressionar com atuações memoráveis. Náutico 21x3 Flamengo Pi foi mais do que uma goleada. Foi um espetáculo que exaltou a paixão pelo futebol e que garantiu ao Náutico um lugar especial na história do esporte brasileiro. Em primeiríssimo lugar no nosso Top 5 de goleadas do futebol brasileiro, voltamos ao Rio de Janeiro para acompanhar a história do glorioso Botafogo. Era 30 de maio de 1909. O futebol brasileiro ainda dava seus primeiros passos, e o Campeonato Carioca começava a escrever sua história. Naquele dia, o Botafogo enfrentou Mangueira em um jogo que entraria para os livros como a maior goleada da história do futebol brasileiro. A partida foi realizada no campo da Rua Voluntários da Pátria, um cenário modesto, mas repleto de paixão. O Botafogo, já conhecido por sua organização e força, enfrentava o Mangueira, uma equipe de menor expressão e com dificuldades técnicas evidentes. Infelizmente não temos muitas imagens dessa época áurea, mas, desde o apito inicial, ficou claro que seria uma tarde longa para o Mangueira. O Botafogo dominou completamente, com um ataque avassalador e uma defesa que mal foi exigida. Gol após gol, a superioridade alvinegra ficava mais evidente. Gilbert Ime, atacante do Botafogo, foi o grande nome da partida. Ele marcou incríveis 9 gols, uma marca que até hoje é lembrada como um feito histórico no futebol brasileiro. Seu talento e precisão fizeram a diferença em um jogo que parecia não ter fim. No final, o placar impressionante, 24-0 para o Botafogo. Um recorde que permanece inigualável no futebol nacional, mostrando a força de um time que já nascia como um dos gigantes do esporte no Brasil. Essa goleada não foi apenas um número. Ela representou o início de uma era para o Botafogo, que se consolidaria como um dos clubes mais importantes do Brasil. Foi um dia em que a paixão pelo futebol e a busca pela excelência se encontraram no campo. Botafogo 24-0 contra Mangueira não foi apenas um jogo. Foi um marco no futebol brasileiro, uma lembrança de que, desde os primeiros passos do esporte no país, a história já era escrita com emoção, paixão e grandes feitos. E assim chegamos ao fim desse nosso Top 5. Obrigado por assistir. Se gostou do nosso trabalho, deixe o like e se inscreva no nosso canal e acompanhe todas as curiosidades do futebol brasileiro. Até mais um!